Veja só, Leandro, para a gente começar a estudar um assunto tão vasto quanto é a história da filosofia, a gente precisa, naturalmente, estudar por partes, né? Pegar pequenos blocos de assuntos, de temas, para você poder fazer esse estudo. E uma coisa interessante, esse estudo só pode ser aprofundado, né, se você tiver mais ou menos na sua mente, ou por escrito e tal, um esquema da história da filosofia. É claro, um esquema pequeno, né, que situe, divida a história da filosofia em várias fases, porque é o que efetivamente aconteceu, e ao ouvir um assunto, ao ler um filósofo, você consiga colocá-lo no lugar correto da história. Ou seja, fazendo um paralelo e uma analogia, seria mais ou menos o seguinte: quando nós vamos, por exemplo, montar um quebra-cabeças, né, se eu te der, sei lá, um quebra-cabeça bem grande, imagine, né, com centenas de peças, milhares de peças, sem te mostrar qual é a figura que aquelas peças irão constituir, fica muito difícil você montar o quebra-cabeça. Não que seja impossível, mas vai exigir muito, né, muita imaginação para você conseguir descobrir qual é a figura que ele monta. Todavia, se você tiver previamente a imagem do que vai ser formado, né, com aquele quebra-cabeças, cada peça que você pega nas suas mãos, você mais ou menos, aproximadamente, sabe onde colocá-la, né? Então, eu creio que para estudar assuntos vastos, como é especialmente a história da filosofia, é preciso que façamos isso. Primeiro, é bom que você tenha na sua mente, ou figurativamente, a disposição histórica dos assuntos, né? Ou das épocas, dos momentos históricos. E naturalmente, quando nós chegamos num período mais contemporâneo a nós, uma grande arbitrariedade na disposição de autores e assuntos, né, e momentos da história da filosofia, porque não há uniformidade nem unanimidade. Parece que os assuntos só se consolidam com determinados traços à medida que há um grande distanciamento histórico. Então, nós podemos organizar os assuntos da filosofia com maior cautela, com maior clareza, até o século XIX. Do século XX para cá, a coisa já começa a se complicar, né? Porque ainda falta equacionar quais são os grandes pensadores, os grandes filósofos que devem figurar efetivamente numa história da filosofia, né? Então, com esse propósito e visando esse objetivo, né, eu vou só esboçar, né, alguns momentos da história da filosofia, e depois a gente vai rechear esses momentos com autores, né? Então eu diria o seguinte, veja só, a história da filosofia pode ser dividida em 5 etapas, né, para efeitos didáticos, né? A primeira etapa é o início da filosofia, que é um início necessariamente grego. Então, é preciso se começar, obviamente, o estudo da história da filosofia pela Grécia. Então, você tem aquilo que se convencionou chamar de filosofia clássica. Filosofia clássica é a filosofia inventada originariamente na Grécia, e o percurso que a filosofia percorreu, né, na Grécia. Então, a primeira etapa da filosofia, a filosofia clássica, e o seu primeiro momento é a filosofia grega, ou o que ocorreu com a filosofia na Grécia. Um segundo momento, né, é um prolongamento dessa filosofia dentro da cultura romana.
Então, faz parte da cultura clássica, ou da história da filosofia clássica, contemplar também o período romano da filosofia. Então, a filosofia clássica envolveria a filosofia grega, né, e o seu período romano. Né? Como, infelizmente, nós não tivemos filósofos significativos do ponto de vista do exercício da criatividade filosófica entre os romanos, em geral, os filósofos romanos são seguidores, são acompanhantes da tradição da filosofia grega. Né? Então, eles pertencem geralmente, são colocados dentro de escolas filosóficas, escolas essas que já haviam surgido na Grécia. Né? E, isso encerraria aí um primeiro momento da história da filosofia, a filosofia clássica. Aí acontece uma coisa muito interessante na história, que é o surgimento do cristianismo e a divulgação, a proliferação das ideias religiosas do cristianismo no Ocidente. Né? Lembrar que a religião cristã, o cristianismo, tem uma origem oriental. Ela começa, né, como uma dissidência, poderia dizer assim, da religião hebraica, do judaísmo. Então, dentro do judaísmo surge uma outra forma de religião, que é o cristianismo, que tem pretensões universalistas, diferentemente da religião hebraica, que ela é nacionalista, é uma religião feita apenas para um único grupo de pessoas, né, para um único povo, que é os judeus, né? E com o cristianismo propõe algo válido não apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. Né? E essa universalidade, né, posteriormente vai receber uma designação. Né? Então, a universalidade do cristianismo era chamado pelos gregos e tal de katolikos. Katolikos significa universal, válido para todos. Né? Então, o cristianismo, originariamente, é uma religião católica, né? Que visa atingir o maior número de pessoas possível. Bom, o advento do cristianismo provoca uma mudança na história, ao menos na história do pensamento, e coincide com a queda e o final, né, e depois, né, vai acompanhar a sua proliferação com a queda e o final do Império Romano. E aí inicia-se um novo período da história, oriundo, né, da queda do Império Romano pelos bárbaros, né, pela invasão dos bárbaros. E aí começa uma segunda etapa da história, que é chamado de história medieval. Né? Naturalmente, existe uma filosofia medieval. No período medievo, né, lembrar o seguinte, né, só fazer um pequeno parênteses. A palavra medieval significa estar no meio. Né? E essa é uma designação que vai surgir muito depois. Obviamente, os medievais não sabiam que eram medievais. Né? Porque essa designação surgirá, se não me engano, com os historiadores iluministas, né, que identificarão esse período do final da filosofia clássica até o início da filosofia moderna, que começa com um período também chamado de Renascimento, né, como uma época de decadência. Originariamente, a visão era essa, que a filosofia medieval teria sido, ou o período medieval, um período de obscurantismo relativamente à filosofia clássica ou à história clássica. Né? E, na modernidade, isso foi retomado, né? A história clássica foi retomada, né, a partir do Renascimento. Né? Então, esse período
intermediário, mediado pela história medieval, né, é que dá origem ao nome, né, essa intermediação entre o final da filosofia clássica e o renascimento da filosofia clássica. Né? Então, essa designação, por si só, ela já vem eivada, carregada de preconceitos, né? De concepções que apenas no século XX têm sido corrigidas a respeito da história medieval. Mas, independente disso, didaticamente, né, a gente isola esse período, né, e o designa de período medieval da filosofia. Veja, existem inúmeros filósofos desse período, todavia, todos eles, ou a grande maioria, está vinculado a uma religião. Né? No Ocidente, obviamente, o vínculo é com o cristianismo. Só que a filosofia também tem vínculos com o judaísmo e vínculos com o islamismo. Né? Por isso é um período também bastante difícil de ser estudado e equacionado, porque depende, né, de conhecimento de certas formas religiosas. Né? Não é, nesse período, uma filosofia muito criativa também, no sentido de que os autores se apresentem efetivamente como autores, como criadores de ideias, de concepções. Eles se limitam a usar autores anteriores para explicar e justificar a religião. No Ocidente, obviamente, a questão era explicar o cristianismo. Né? E existe um primeiro momento nessa segunda fase da história, e primeira fase da história medieval, que é chamado de patrística, do ponto de vista intelectual e filosófico. Então você tem a filosofia patrística. E, posteriormente, você tem a filosofia escolástica. Né? Então, o período medieval é dividido em dois momentos. Inicia-se com o final da filosofia romana, né? Greco-romana, que é a filosofia clássica, né? O período patrístico. E depois do período patrístico, o período escolástico. Né? Bom, qual que é a tônica e a característica? No período patrístico, houve uma grande preocupação dos ditos filósofos desse momento de aceitar a filosofia. Né? Como havia uma prevalência muito grande da religião, a aceitação da filosofia era algo bastante complicado. Né? Havia um receio muito grande e bastante pertinente de que a filosofia era um empecilho, né, para a religião, porque ela colocava problemas e questionamentos que tornavam vulnerável os crentes. Né? Todavia, os filósofos desse período resolveram encarar a filosofia, né, aceitar o pensamento filosófico e utilizá-lo em favor da religião. Ao invés de temê-lo, adaptá-lo à religião. E aí, essa é a característica da filosofia desse período, desse longo período histórico. É a adaptação da filosofia aos interesses de natureza religiosos. Veja só, essa não é uma adaptação simples. É preciso que você faça uma série de malabarismos intelectuais e construa determinadas concepções que se adequem e que sejam prestativas para a explicação de assuntos religiosos e teológicos. Veja, onde aparece, então, a criatividade dos filósofos deste período é exatamente nesse exercício. Como fazer com que a filosofia explique determinados temas de natureza religiosa. Né? E foi o que foi feito. Então, houve um primeiro momento chamado de patrística, e um segundo momento chamado de escolástica, onde a própria religião se transforma no sentido da obtenção de adeptos e seguidores e teólogos muito mais preparados do ponto de vista intelectual.
Então são criadas as primeiras grandes universidades na Europa, né? E essas universidades estavam voltadas fundamentalmente para a religião, né? Então são as grandes escolas. E surge, nesse período, grandes sínteses do pensamento filosófico e do pensamento teológico, promovido por grandes teólogos, né, que também, né, são estudados e considerados filósofos pelo exercício que fizeram de adaptação do pensamento filosófico a explicações de natureza, de questões de natureza religiosa. Bom, aí finalmente, quer dizer, no estertor, no final da Idade Média, né, com uma série de acontecimentos importantes, principalmente um certo florescimento da economia na Itália, oriundo do fato de a Itália estar no centro, basicamente, do Mediterrâneo, e ser um país, naquele período, bastante comercial, né? Então a Itália dá origem, dá início a um resgate da filosofia clássica ou do pensamento clássico, portanto do pensamento greco-romano, né? E aí surge, né, o que nós chamamos de renascimento. É o renascer da cultura clássica, né? Bom, segue-se a esse período, né, o advento de uma outra coisa extremamente importante do ponto de vista histórico, que é a origem e o começo da ciência moderna, né? A ciência foi descoberta, foi inventada, tal como nós a conhecemos, depois, e quase que simultaneamente, ao Renascimento. Então, nós costumamos colocar o Renascimento no início da filosofia moderna, embora possa ser um período que didaticamente deva ser isolado, né? Mas segue-se a ele o advento da ciência, né? E a ciência provoca uma grande mudança na história da humanidade. E, naturalmente, vai provocar uma grande mudança na história da filosofia, né? E a ciência surge confundida com a filosofia. Filosofia e ciência, né, nesse período, ao menos, é praticamente a mesma coisa, né? Então, nós temos, portanto, aí um quarto período. Então, um primeiro período clássico, greco-romano, um período medieval, patrístico e escolástico, o Renascimento e o início da filosofia moderna com o advento da ciência. E daí nós podemos ter várias escolas ou várias tendências do pensamento quando nós olhamos didaticamente, né, para fazer um esquema de organização de autores e assuntos, né? Então, veja só, lidera, né, e prepondera na modernidade dois ramos ou duas tendências fundamentais do pensamento, que é aquilo que nós convencionamos chamar de racionalismo e empirismo. Então você tem uma sucessão de grandes filósofos pertencentes a um desses ramos, né? Coincidentemente, por razões geográficas, o empirismo é eminentemente britânico, inglês, né? Porque os grandes filósofos surgiram especificamente na Inglaterra. E o racionalismo é prevalecente no continente europeu, né, na França e na Alemanha, né? Então você tem essa bipartição da filosofia moderna entre filósofos racionalistas e filósofos empiristas. E na metade do período da modernidade, né, surge diversas outras escolas, menores, menos significativas, mas que também vai exercer uma influência muito grande no percurso da história da filosofia. Surge, por exemplo, o irracionalismo, surge o iluminismo. No final do iluminismo, ou depois do período iluminista, surge o idealismo, e, finalmente,
existe um período crítico da modernidade, que é exatamente no final do século XIX, ou durante o século XIX, né, na segunda metade do século XIX. Então, veja, a filosofia moderna pode ser dividida aí em 5 tópicos, basicamente, 6 tópicos, né? Racionalismo, empirismo, irracionalismo, iluminismo, idealismo, né? E a crítica ao idealismo. Tá? E, finalmente, aí, de maneira muito tateante, surge a filosofia contemporânea como uma espécie de 5º período da história, né? Onde se misturam várias tendências que ainda não foram suficientemente equacionadas, em relação ao seu significado e importância. Então, a filosofia contemporânea, né, nós podemos dividir aí talvez em 4 etapas. Né? Você tem o espiritualismo, né, prevalecente no início do século XX, né? A fenomenologia, o existencialismo e, mais contemporâneo e mais próximo de nós, né, a filosofia analítica. Né? Então, poderia dividir o período contemporâneo, né, basicamente em 4 grandes tendências. É claro que isso é discutível, né? Isso pode ser modificado, mas dá um mapa, né, desse período. Né? Então, espiritualismo, fenomenologia, existencialismo e filosofia analítica. Né? Bom, então, né, o esquema da história seria o seguinte: ela estaria dividida em 5 períodos. Primeiro período, filosofia clássica, filosofia medieval, segundo, Renascimento, terceiro, filosofia moderna, quarto, e filosofia contemporânea, o quinto. A filosofia clássica, dividida em 2 momentos, greco-romano, Grécia e Roma, a filosofia medieval, em patrística e escolástica, o Renascimento, né, intermediando aí, a filosofia moderna em racionalismo, empirismo, irracionalismo, iluminismo, idealismo e crítica do idealismo. E a filosofia contemporânea, num 5º período, né, espiritualismo, fenomenologia, existencialismo e filosofia analítica. E assim a gente chega aos filósofos que estão mais próximos de nós. Né? Bom, basicamente essa a divisão, né, da história da filosofia.